O Evangelho de Mateus 7, a partir do verso 7. Eu vou ler na NVI. Seja no celular, no aplicativo que você possa ter da Bíblia, ou seja na Bíblia impressa. Eu uso ainda, viu, irmãos, Bíblia impressa. E a minha Bíblia impressa, ela é bem riscada. Então eu anoto, faço alguns rascunhos nela. Mas eu uso também do celular, então não é pecado não, viu? Tem que usar os recursos que a gente tem agora, né? Pode usar. Celular, tablet. Importante você ler a Bíblia. O Evangelho de Mateus capítulo 7, verso 7 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha que maravilhoso. Vamos orar. Fecha seus olhos aí. Pai Santo, obrigado por estarmos na Tua presença, e obrigado por nós podermos ler a Tua palavra. Tua palavra é viva e ela é eficaz, e ela é penetrante, e ela nos dá a fé necessária para nós vivermos o milagre da hora. Então, Senhor, Espírito Santo, vivifica essa mensagem, fala com cada um de nós agora, e me usa como canal nas suas mãos. Humildemente eu te peço, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu tenho trabalhado aqui com a igreja um tema sobre oração, e eu tenho dito que Deus ouve e responde a nossa oração. Deus ouve e responde a nossa oração. Cada palavra que você falou aqui, seja ela na abertura do culto, seja ela no momento do louvor, ainda que seja cantando, já é uma oração. Canções são orações em forma de música. Então Deus ouve e responde a nossa oração, e Deus quer te ouvir, e Deus quer responder a tua oração. Agora é necessário que você ore. Para Deus te ouvir, você precisa orar. Existe um tipo de oração que você vai fazer que é interna. É uma oração espiritual. Você, no teu espírito, vai orar com o Espírito Santo, se ele já habita dentro de você. Por que você está falando se ele já habita? Porque o Espírito Santo só habita em quem creu e confessou Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Enquanto você não confessa Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor da sua vida, o Espírito Santo está trabalhando em você, está trabalhando na sua vida, mas do lado de fora, convencendo você para entrar. Quando você crê em Jesus, abre a porta, o Espírito Santo vem e ele entra para habitar dentro de você. E aí, existe uma oração que você pode se manter o dia inteiro nela. Preste atenção. E aí entra o texto que diz assim: orai sem cessar. Como que eu posso orar sem cessar? Eu posso estar trabalhando e de repente na minha atividade do trabalho eu não possa orar mesmo, eu não posso abrir minha boca, mas dentro de mim o meu espírito fala ao Espírito Santo. Então eu posso orar dentro, e quem começa a fazer esse tipo de oração vai criando uma sensibilidade de falar com o Espírito Santo e ouvi-lo também. É uma oração integral, é uma oração plena, é uma oração constante.
É uma oração interna, em espírito. E você pode fazer ela. Mas, o que eu quero falar não é só essa oração interna, uma oração interior. Eu quero falar com base a oração de Mateus capítulo 7, do 7 ao 11. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Então, Deus quer ouvir você e Ele quer responder o que você está pedindo. Logo, irmãos, você vai ter que ter algo para pedir. Pastor, o que eu deveria pedir ao Senhor? Não sei. Cada um de nós temos uma necessidade, uma busca, um pedido. Mas se você quiser que eu seja genérico, talvez você diga, pastor, me ensina o que eu posso pedir. Então eu vou dizer assim, peça no geral, peça que você quer conhecer mais Jesus. O mínimo é isso. Senhor, eu quero te conhecer mais. E Ele vai revelar a palavra, porque Ele é a palavra. Quando você pedir para conhecer Jesus, Jesus vai mostrar a palavra para você. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Ele se revela pela palavra. A palavra de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Agora, você pode ser específico. E aí, algumas vezes, o Espírito Santo, que é Deus, e habita dentro de você, Ele vai falar especificamente dentro de você. Às vezes o Espírito Santo vai forçar algumas orações que você tem que fazer. É como que você não está entendendo, mas eu tenho que orar para algo. Às vezes você vai orar para algo, às vezes você vai orar para alguém. E você quando menos espera, lembrou de alguém, lembrou de um nome. O que é isso? É o Espírito Santo colocando em você o desejo de orar para alguém. Não vou detalhar hoje, mas eu vou continuar trabalhando aqui. Isso é chamado oração de intercessão. Não é o tema da minha pregação de hoje, mas vou continuar trabalhando. É quando você tem o impulso do Espírito Santo para orar por alguém. Eu quero contar de uma experiência minha. Uma vez eu comecei a orar em línguas. Eu posso orar em entendimento, eu posso orar em línguas espirituais. E uma vez quando eu estava orando em línguas, no meio da minha oração em línguas saiu um nome de uma pessoa conhecida. E eu até disse para ela, eu disse depois quando eu tive uma oportunidade de estar com ela, eu disse, olha, eu estava orando em casa, orando em línguas, e do nada saiu o seu nome. E a pessoa me disse, Jefferson, isso já aconteceu comigo também. De eu estar orando em línguas e Deus me levar a orar em cima de um nome. Então, isso é uma oração de intercessão que você não está entendendo, mas o Espírito Santo que está agindo dentro de você está levando a tua oração a Deus do céu. Então, Deus, Espírito que habita dentro de mim, está falando a Deus que está no céu. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. É uma oração de intercessão. Agora, irmãos, além desse tipo de oração que eu falei para você, existe uma oração que é falada, uma oração que Deus quer ouvir, quer responder. A palavra do Senhor diz que Deus quer ouvir a tua oração, irmãos. Mas você vai ter que orar. Para orar, você pode usar algo que você queira. E irmãos, se a gente se volta muito por espiritualizado, né? Eu quero ser muito, aparentar muito para Deus que eu sou muito espiritual. O Espírito Santo vai e te responde o que Ele quer. E eu vou te dar um outro exemplo. Eu queria muito ir conhecer Israel. Uma vez eu falei para minha esposa, eu não tenho desejo de conhecer outro país, mas eu tenho desejo de conhecer
Israel. Então, antes de eu ir para outros países, eu queria primeiro ir para Israel. E em um culto que eu estava, levantei as minhas mãos aos céus, em oração, me derramando diante de Deus. Eu ouvi dentro de mim: pastor, como que você ouviu? Aqui? Não, aqui, irmão. Aqui. O Espírito Santo fala dentro. O Espírito Santo fala teu espírito. No momento que você começa a desenvolver essa oração integral, essa oração em espírito, você vai também ouvir ele. Isso vai começar a ser uma coisa natural. Você vai ouvi-lo. E o Espírito Santo de Deus falou comigo. E ele me disse: o que é que você quer que eu te faça? E a gente quer impressionar Deus, né? Eu levantei as minhas mãos e eu disse assim: Senhor. Mas, irmão, eu estava arrepiado, estava gelado, porque eu sei que qualquer coisa que eu pedisse, Deus ia fazer. Levantei a minha mão, eu disse: Senhor, chorando, eu quero mais de ti, mas eu quero muito ir para Israel também. E na hora, a voz do Espírito Santo de Deus falou comigo: eu vou te levar para Israel. Pastor, mas ele não respondeu você quando você disse: eu quero mais de ti? Não. E aí eu entendi que eu não posso ter mais daquilo que já me completou. Eu posso ter medidas de unção, mas dele não dá, porque eu tenho ele 100%. Ele é uma pessoa que habita dentro de mim. Então o Espírito Santo é inteligente, irmão. Não adianta querer tapear ele, não. Ele só me respondeu: vou te levar para Israel. E assim como Deus me respondeu, ele fez. Deus quer ouvir a tua oração e quer responder você. Irmão, é a mensagem que eu tenho trabalhado esses dias. Deus ouve e responde a nossa oração. Deus ouve e responde a nossa oração. Orar é falar com Deus que está disposto a te ouvir e é poderoso para te responder. Vamos ensinar, irmão, pertinho de você o que é oração? Diga: orar é falar com Deus que está disposto a te ouvir e é poderoso para te responder. Vamos ver se você aprendeu essa aulinha de hoje. O que é orar? Eu falei língua aí, é? Já foi batizado no Espírito Santo? Vamos lá junto. Orar é falar com Deus que está disposto a me ouvir e é poderoso para me responder. Agora preste atenção no que você está dizendo, ó. Preste atenção nessa fala. Traz na tua mente com inteligência. Diga comigo: orar é falar com Deus que está disposto a me ouvir e é poderoso para me responder. Muito bem, o que é orar? Melhorou um pouquinho. Até o final do curso você está craque aí. Então isso é orar. A palavra orar é falar. Então é falar com Deus que quer te ouvir. Primeira coisa é isso: Deus quer te ouvir. Faz assim para o teu irmão: a primeira coisa é essa, Deus quer ouvir você. Faz para o irmão assim: a segunda coisa, Ele é poderoso para te responder. Então o que eu estou falando, irmão? Eu quero ser didático com você. Deus ouve e responde oração. Então você vai ter que orar. E o Espírito Santo, irmãos, ele vai levar você a orações com resultados. Minha mensagem de hoje: oração com resultado. Não é só orar, é orar e ter resultado. É o que eu quero te ensinar hoje. Uma oração que tenha resultado. Quantos querem ver resultados da oração aqui? Então o Espírito Santo também. O Espírito Santo, irmãos, ele vai trabalhar e está trabalhando hoje nessa mensagem
Porque Ele quer liberar resultados da tua oração. Pastor, o que é resultado? É a resposta, irmãos. É a resposta. Todo momento de oração de fé gera resultado de milagre. Todo momento de oração de fé gera respostas de milagre. Obrigado pelo amém, viu? Amém. Vou começar a ensinar a criança. Todo momento de oração de fé gera resultado de milagre. Viu? Queridos, abra a tua Bíblia ali em Tiago capítulo 5. Vamos lá. Tiago 5. Se eu não conseguir terminar essa mensagem hoje, não tem problema. Paro na metade, a gente continua semana que vem. Mas você não pode faltar. Vou pôr uma cadernetinha na tua mão para você pôr um presente depois semana que vem. Não vou deixar você faltar, não. Você vai aprender essa fórmula de oração respondida, oração com resultado. Tiago 5,14. Achou? Achou, crente? Entre vocês há alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses, fala comigo, orem. Faz o quê? Orem sobre ele e o unja com óleo. Esse tipo de oração agora aqui é uma outra oração que eu vou ensinar a você. Então, irmãos, você vai ter que caminhar comigo para aprender aqui os resultados. Então, aqui, orem sobre ele e o unja com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé. Oração feita com dúvida? Feita com fé. Curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. Isso aqui não é um aos outros qualquer outros, viu? É com alguém que tenha maturidade espiritual mais do que você. Mas isso pode acontecer. Alguém que você possa conversar, que saiba te ouvir, te aconselhar e guardar sigilo. Olha ali, a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é o quê? Poderosa e eficaz. Mas olha o exemplo que agora o apóstolo Tiago vai usar, que maravilhoso, irmãos. Elias era humano como nós. Você já ouviu falar do profeta Elias? Mas olha aqui, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu. O que é isso? Deus ouve e responde a oração. A oração é falar com Deus que está disposto a ouvir e a responder as orações com poder. Elias orou fervorosamente para que não chovesse e não... pastor, eu estou querendo ir para a praia e eu estou pensando em fazer um tipo de oração dela. Não é isso, irmão. Não é oração do tipo, vou fazer uma viagem, vou orar para não chover. Não é isso, não. Se bem que eu já vi isso acontecer. Evangelista Jimmy Swaggart, quando eu era pequeno, veio para o Brasil. Eu estava no Morumbi, foi uma caravana para lá. E fechou o tempo lá. E aquele Morumbi lotado. E ia cair uma tempestade. E ele entrou no palco em inglês com já o tradutor. Não falou para ninguém. Ele simplesmente levantou a mão e disse: eu repreendo a chuva. Enquanto não terminar esse culto, não chove. E olha, irmão, que o vento ventou. E que o tempo formou.
mas enquanto não terminou o culto, não choveu. Não é o caso de ir para a praia, viu? Vou para a praia e não vai chover, porque tem gente lá que talvez está precisando de chuva, mas não é o caso. O caso é aqui, ó. Elias orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Olha a outra parte do texto. Outra vez ele orou, orou outra vez, e o céu enviou chuva. E não só enviou chuva, agora, através da oração dele, a terra produziu seus frutos. Oração de resultado. Oração com resultado. Diga comigo, oração com resultado. O que é que você está dizendo? Oração com resultado. Elias orou para que não chovesse, e não choveu. Aí ele orou para chover, e não só choveu, agora a terra produziu resultado. Deus quer ouvir a tua oração e quer responder a tua oração. Oração é falar com Deus que está disposto a te ouvir e é poderoso para te responder. Tudo bem até aqui? Toda oração de fé ativa um poder espiritual que transforma o mundo natural. Toda oração feita com fé nunca é neutra. Ela libera um poder espiritual sobrenatural que transforma as realidades naturais. A oração de um justo é poderosa, é eficaz. A oração de um justo traz resultado. Irmão, eu quero profetizar. Você vai ver resultados da tua oração em nome de Jesus. Você vai ver e vai viver resultados da tua oração em nome de Jesus. É através da oração que você pode experimentar até o impossível de Deus. Deus ouve a nossa oração e responde. Quando o nosso clamor sobe aos céus, as respostas de Deus se manifestam na terra. E Deus é poderoso, irmãos, para transformar aquilo que você está vivendo no natural, que seja para você o impossível, o difícil, o complicado, só quando você ora. Mas olha aqui, é por isso que você tem tanta resistência em orar. É por isso que nós temos tanta resistência em oração. Você diz, eu vou acordar mais cedo para orar. Quando você vê, perdeu hora. Eu vou pôr o relógio para despertar de madrugada para orar. Quando você vê, o relógio desperta e você não acordou. É uma luta. Por quê? Porque a tua carne milita contra o espírito e os dois se opõem. A tua carne não quer a oração, o espírito quer a oração. A carne não se converte, você vai ter que trabalhar nela para subjugá-la, para dominá-la. E o inimigo vai provocar uma resistência para que você não ore. Vai levantar situações para você não orar. Porque se você orar, irmão, Deus vai responder você. Se você orar, Deus vai responder você. A tua oração vai liberar um poder espiritual sobrenatural para transformar as realidades naturais. Às vezes é mais fácil chorar do que orar, mas o resultado maior não está no choro, está na oração. Mas não é pecado chorar. Agora, se você unir as suas lágrimas com a tua fé, milagre na certa. Se você unir a tua lágrima com a tua fé, milagre na certa, irmãos. Eu estou falando aqui que quando o seu clamor, a sua oração sobe aos céus, o milagre de Deus manifesta na terra. Em Mateus capítulo 21, 22 diz assim:
E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Olhe para o irmão pertinho de você e diga: está escrito em Mateus 21, 22. Tudo, dá o destaque para o irmão, tudo o que você pedir em oração, se você crer, você receberá. Irmãos, qual que é o tema da minha oração hoje? Oração de petição com resultado. Porque talvez você está orando e não está tendo resultado. E hoje, eu vou dar uma aceleradinha aqui para não terminar meia-noite o culto. Mas você vai sair daqui levando o resultado. Tua oração vai ser ouvida e respondida em nome de Jesus. Ó, eu ensinei semana passada, mas eu vou ensinar de novo. Existem 4 coisas na oração para dar certo, para dar resultado. Quantos querem ver a sua oração dando resultado? Quantos querem resposta de oração? Primeira coisa, você tem que ter fé quando orar. Segunda coisa, você tem que ser específico no pedido. Terceira coisa, você tem que ver o invisível. Quarta coisa, você tem que agradecer como recebido. Então vamos lá. Primeiro, repete aí. Primeiro, fé quando orar. Segundo, ser específico no pedido. Terceiro, ver o invisível. Quarto, agradecer como recebido. Como é que acontece os resultados da minha oração de petição? 4 elementos da fé. Primeiro, você tem que ter fé quando orar. Não é só orar, é saber que Deus está ouvindo você. Oração não é falar? Lembra? Orar é falar com Deus que está disposto a te ouvir e é poderoso para te responder. Então, eu não estou orando por orar, eu sei que Deus está me ouvindo. A oração de fé, eu sei que Deus está me ouvindo. Então, está escrito no Evangelho de Marcos 11, 24. Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes será sucedido. Irmãos, é alguém que tem fé. Eu não estou orando por orar. Eu já criei que Deus já me ouviu e já me respondeu. Olha aqui para mim, eu costumo ensinar todo mundo que passa em treinamento comigo, todo mundo. Nós estamos em treinamento aqui, eu vou te ensinar também, vou te dar um bônus. Eu não gasto oração, não gasto. Se eu orar por alguém, se alguém vier pedir oração para mim, eu estou com 100% de certeza que aquilo que eu orei vai acontecer. Eu não tenho dúvida. Eu nunca oro com dúvida, nunca. Eu não sou soberano para fazer acontecer. A soberania vem de Deus, mas a dúvida eu não tenho. Então pode ser a pior coisa que for, a minha oração sempre tem a expectativa da fé. Eu sempre termino uma oração entendendo, vai acontecer o que eu orei. A primeira coisa é essa. Quando você for orar, não gaste oração. Ore com fé. Ore com fé. O que é fé? Bom, tudo que você pedir em oração, creia que você já recebeu. Isso é fé. Pedir em oração, creia que já recebeu. Isso é fé, irmãos. E assim lhe sucederá. Marcos 11, 24. Tenha fé quando você for orar. Segundo, irmão, você tem que ser específico na oração. Todas as vezes que uma pessoa vem perguntar para mim, pastor, você ora para mim por uma vaga de emprego? Eu falo, oro, onde? Mandei 10 currículos, 20 currículos. Mas irmão, para de fazer isso. Aonde você quer trabalhar? Não sei, tem essa empresa. Irmão, aonde está o teu coração? Onde você quer trabalhar?
E muitas vezes a pessoa diz assim, é que onde eu quero trabalhar eu sou incapaz de entrar. Irmão, se você fosse incapaz, você não precisava de oração. Se nós estamos ativando fé para viver milagre, então é algo que só Deus pode fazer. Eu não tenho currículo. Ah, mas eu tenho o dono da empresa. O dono da empresa é meu pai. Ele não está olhando meu currículo. Ele abre portas onde ele quiser. Irmão, seja específico no pedido. Olha aqui. Mateus 7, do 9 ao 11. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhes dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Ou seja, se você pedir para Deus pão, Ele não vai te dar pedra. E se você pedir para Deus peixe, Ele não vai te dar cobra. Ele vai dar o que você está pedindo. Então você tem que ser específico. Específica. Dá uma filtrada nas possibilidades e ore. O Senhor me disse: o que é que você quer que eu te faça? Eu fiquei listando dentro de mim. Eu acho que o senhor podia fazer isso. Também estou precisando disso. Mas eu falei, o que está mais dentro de mim é o desejo de viajar para Israel. No momento é esse. Eu não tenho condições financeiras para ir. Mas aí eu quis espiritualizar, né? Quis impressionar Deus. Ai, Deus, eu quero mais de ti. O Senhor falou, ei, rapaz, calma lá. Você não pode ter mais daquilo que você já está cheio. Mas para Israel eu vou te levar. Irmão, eu sou testemunha. Eu estive lá e eu vivi o meu milagre. Você vai viver o teu milagre. Você vai viver a tua resposta. Seja específico. Seja específico. Quer comprar um imóvel? Ah, eu não tenho dinheiro para comprar imóvel. Irmão, para de ficar olhando para o dinheiro. Não limita a Deus. O que é que você quer? Aí o pastor falando, pode ser assim, do tipo qualquer coisa. Aí Deus olha no céu e fala assim, aonde fica a rua qualquer coisa? Deixa eu ver no Google, onde está ali no Google Mapa, onde está a rua qualquer coisa, qualquer lugar. Aí Deus não vai achar, irmão. Eu estou falando para você de uma fé capaz de pedir o resultado certo, irmão. O que é que você quer que eu te faça, irmão? Jesus, para falar a verdade, eu queria me aposentar. Você quer se aposentar? Você podia enxergar. Não, o moço virou para ele, Senhor, não é na aposentadoria, eu quero enxergar. Então veja, é alguém que sabe o que quer, irmãos. Elias orou fervorosamente e era humano como nós. E ele sabia, eu não quero que chova. E choveu? Não. Agora vai chover. E aí choveu. E não só choveu, aí foi além, veio os resultados como colheita. Irmão, Deus é capaz de surpreender você. Seja específico no pedido. Seja específico. Ah, Deus, eu estou precisando de um tênis. Mas eu acho que eu vou incomodar o Senhor com tênis. Tênis é uma coisa tão simples. Irmão, Deus é Deus das coisas pequenas e das coisas grandes. Alegra-te do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Você está aprendendo? Primeira coisa, tenha fé quando orar. Segunda coisa, seja específico no pedido. Terceiro, você precisa ser capaz de ver o invisível. O que é ver o invisível, irmãos? É a fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Eu não vi,
mas eu vi. Eu não enxerguei com os meus olhos, mas dentro de mim eu já vi. Querido, é assim que funciona nos cultos aqui. Ou você acha que eu não ajo assim também? Igreja tem que ter gente, não é? É ou não é? O que eu peço para Deus? Traz gente. O que eu estou esperando? Gente. E o que tem aqui? Pronto, Deus já me ouviu. Você está entendendo como é que funciona? Irmãos, isso funciona. Então você tem que ver o invisível. Tem um testemunho, eu acho que é do David Paul Yang Shu, se o pastor lembra. Ele estava pastoreando uma igreja, e ele chegou no culto, ele disse assim: irmãos, Deus me deu uma escrivaninha e uma bicicleta. Aí todo mundo se alegrou, Deus deu a escrivaninha e a bicicleta. Terminou o culto, os membros da igreja foram na casa dele ver a escrivaninha e a bicicleta. E chegaram lá, cadê a escrivaninha e a bicicleta? Aí perguntaram: pastor, você não tinha ganhado a escrivaninha e a bicicleta? Ganhei. Mas cadê? Está dentro de mim. Eu estou grávido da escrivaninha e da bicicleta. E daqui a pouquinho manifestou a escrivaninha e a bicicleta, ele ganhou. Então, irmãos, Deus ouve e responde orações. Orar é falar com Deus que está disposto a te ouvir e é poderoso para te responder. É por isso que você tem uma luta tão grande de orar, porque tudo contribui para você não orar. Porque quando você ora com fé, você ativa o sobrenatural, e as barreiras rompem do natural e transforma as realidades. Você cria no natural aquilo que está só dentro de você. É quando você diz para a pessoa assim: olha, Deus falou comigo lá no culto, eu vou viver algo surpreendente. Todo mundo fala: você está maluco, você está doido. Você fala: não, eu tenho certeza, eu vi acontecer. Eu vi acontecer. Jesus falava isso: eu só falo o que eu ouço, e eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. O que era isso, pastor? Ele enxergava o invisível, irmão. Terceira coisa, você tem que aprender a enxergar o invisível. Olha aqui para mim. Olha para o teu corpo. Olha para o teu corpo. E vê ele curado. Mas o diagnóstico é completamente o contrário. Vê os seus órgãos funcionando. Você tem base bíblica. Olha para o teu casamento e vê ele restaurado. Olha para a tua vida financeira e você se vê prosperando. Não, você olha lá para o teu saldo bancário e fala assim: está vermelho, mas pela fé isso aqui está azul. Não, pelo natural está negativo, mas pela minha fé isso aqui vai ser revertido pelo poder do Senhor. Não sei como Deus vai fazer, milagre não se explica. Eu vou comemorar, eu vou celebrar, eu vou agradecer o meu milagre. Primeira coisa, tem que ter fé para orar. E quando orar. Segunda coisa, você tem que ser específico. Terceira coisa, você tem que ser capaz de ver o invisível. Ninguém pode ter visto, mas dentro de você já está com certeza. Certeza. Quarta coisa, irmãos, depois disso tudo, você fez a oração, já começa a agradecer antes de viver. Isso é: agradeça como recebido.
agradeça como recebido. Agradeça como recebido. É o que Jesus fazia, irmãos. Em João 11, 41, 42 diz assim: então tiraram a pedra. Jesus olhou, esse aqui tá lá, aquele texto do Lázaro, né? Lázaro estava morto já 4 dias. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Eu te agradeço porque me ouviste. O Lázaro estava vivo ou estava morto? Morto, mas Jesus já estava agradecendo. Só agradece o milagre quem creu que já recebeu. Você crê que tem um milagre de Deus aqui, que vai romper na tua vida, que tem resposta de Deus? Irmão, isso é oração com resultado. E ó, quando você crê, uma certeza nasce dentro de você. Eu vou terminar aqui, que eu vou deixar você orar, mas a pregação não terminou não, eu só estou na metade, mas vou terminar aqui, senão você vai embora meia-noite. Está escrito, irmãos: peçam e lhes será dado. Olha para o irmão e diga assim: peça e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Fala para o teu irmão: pois todo o que pede, o que pede, fala, irmão, é o que pede. Diga, não é o que tem dúvida, não é o que não pede nada. Diga, é aquele que pede, recebe. Olha nos olhos do teu irmão e fala: irmão, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Vai ter resultados de oração a partir de hoje. Eu não sei qual é a sua situação. Eu conheço um Deus que é capaz de revertê-la. E Deus quer isso, irmãos. O maior interessado em responder você é Deus. Não sei se você falou de umas coisas meio simples, o meu caso é mais grave. O Deus que eu sirvo é o Deus que trabalha nas pequenas e nas grandes coisas. É um Deus que trabalha, irmão, em coisas que estão dentro de você, que Ele mesmo colocou dentro de você, o desejo só para você pedir. Mas eu conheço um Deus que dá vida até aos mortos. Eu conheço um Deus que sara aquilo que a medicina não cura. E eu sou prova viva, a prova viva. Eu quero terminar aqui, irmãos. Há 9 meses atrás, no acidente do meu filho, o pulmão dele entrou em colapso. O pulmão do lado direito dele colabou. Pensa numa bexiga que furou. E ela ressecou. E ela desgrudou da parede da pleura. E isso entrou numa complicação de fígado, de rim. Eu não sei falar quantas hemodiálises o meu filho fez. Para a medicina não tinha mais o que fazer. Não havia mais nada a ser feito. Quando ele estava na pior da gravidade da situação, não dava para mexer mais nele. Amarelo, com problema renal, com problema no fígado, amarelo. A médica disse para minha esposa e para mim: o pulmão direito não existe mais. E minha esposa viu a radiografia do pulmão dele, e na radiografia estava tomado por uma infecção e uma inflamação gravíssima.
A médica disse, eu vou tentar um procedimento para tentar expandir esse pulmão que murchou. Mas para ser bem franco, eu não vou te dar esperança. E ela fez o primeiro procedimento e o pulmão dele não foi para o lugar. Era uma bexiga murcha do lado direito. Murcha. 2 dias depois ela nos chamou e ela disse assim, olha, não teve resultado, não teve melhora. E ela disse, eu vou fazer o último procedimento. Eu vou fazer um outro furo do outro lado, um outro dreno do lado do pulmão dele. E nós vamos tentar uma pressão negativa para inflar esse pulmão de alguma forma. E ela disse, do jeito que está deslocado da pleura, a pleura é o lugar onde o pulmão fica assentado. O pulmão dele estava deslocado. Ela disse, nós vamos fazer a última tentativa, porque eu vou ter que abrir o peito dele para fazer uma cirurgia, para tentar salvar esse pulmão. E eu vou fazer essa tentativa, mas eu nunca vi um pulmão voltar para o lugar. A minha esposa deu uma resposta para a médica, usando essa base que eu te ensinei, irmão. Fé específica, enxergando o invisível. A pastora Érica olhou e disse para a médica, a senhora nunca viu, mas eu já vi esse pulmão voltando no lugar. Ela falou, mas isso não acontece, nunca aconteceu. Mas ela falou, eu já vi acontecendo. Você sabe onde ela estava vendo acontecendo? Dentro dela. Dentro dela. Ela estava vendo o resultado acontecendo dentro dela. Dentro dela. Foi feito 2 drenos. A gente diz que é o duplo dreno. Ao lado dele. Sem esperança de resultado. 2 dias depois a médica nos chama de novo. E ela diz assim, mãe, eu estava junto, mas falou com a minha esposa, porque ela tinha conversado com a minha esposa. Falou, mãe, a reza de vocês deu certo. Porque eu não sei o que aconteceu, mas o pulmão dele encostou na pleura. Essa semana, nós fomos fazer uma tomografia do pulmão dele. Não consta desligamento de pleura no pulmão dele. Não consta, como se nunca tivesse acontecido isso. O milagre rompeu, irmão. O milagre aconteceu. E eu sou testemunha de um Deus que é poderoso de fazer. Quando você crê e quando você pede especificamente, Deus quer responder você. Eu disse num dos cultos aqui, olhando por fé, Esteva, você vai entrar nessa porta. E vai entrar andando. E pelos olhos da fé eu vi ele andando aqui. Mas o médico tinha me dito, a gente já vai com esses 3 antibióticos até o final. Era praticamente dizer, ele vai morrer. E foi exatamente ali que eu disse, eu vejo você entrando aqui. Até o dia que eu vi ele entrando aqui. Meu filho está curado para a glória do nome do Senhor. Meu filho está curado, irmão. E eu estou dizendo por experiência própria, Deus, Ele responde às nossas orações. Deus é Deus de milagres. Deus quer ouvir você. Deus quer ver a tua fé. Seja específico no que você vai pedir. Veja o invisível e comece a agradecer como aquele que recebeu. Faz isso, irmãos. Tudo é possível que crê. Orar é falar com Deus que está disposto a te ouvir e é poderoso para te responder. Fica de pé. Tudo que você tem que pedir, você vai pedir em nome de Jesus. Diga, tudo que eu for pedir, vou pedir em nome de Jesus. Em João 14, 13 e 14 está escrito assim: eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Quando você recebe um milagre, Deus é glorificado através de Jesus, irmãos. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. João 16, 23, 24 diz: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Peça em nome de Jesus. Você precisa de uma resposta de Deus hoje? Elias era um homem como nós, numa oração fervorosa, oração de crente, oração fervorosa, oração que só crente faz. Numa oração fervorosa, ele pediu e disse: não vai chover. Não choveu. 3 anos. Aí ele falou: vai chover. Voltou a chover, a terra deu fruto. Irmão, imagina você o que vai fazer. Porque Elias nem estava na época de Jesus, mas agora você tem Jesus e o Espírito Santo habita dentro de você. Ficou mais fácil. Levanta a tua mão ao céu. Faz a tua oração aí. O que é que você quer que Deus te faça? O que é que você gostaria agora que Deus fizesse por você? O que é?